Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Chip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Hoje, a gente vai entender o que os microplásticos estão fazendo dentro do corpo humano. O que acontece quando eles chegam nos nossos pulmões, no sangue, nos hormônios e até no cérebro. E por que isso é considerado uma das maiores crises de saúde pública que a gente enfrenta. Essa análise é baseada no livro A Poison Like No Other. Essa frase ela é impactante, né? Ela resume perfeitamente a urgência do problema. Para a gente entender a dimensão disso tudo, vamos começar pelo começo. Como essa invasão microscópica se inicia e qual é a primeira reação do nosso corpo a ela. A jornada do microplástico começa no instante em que ele entra no nosso organismo, seja pelo ar que a gente respira ou pela comida que a gente come. E a reação inicial do nosso corpo é de alerta total. As nossas defesas imediatamente identificam essas partículas como uma ameaça. Só que tem um problema. Diferente de uma bactéria ou um vírus, que são invasores biológicos, isso aqui é um material artificial. Nosso sistema imunológico simplesmente não foi projetado para lutar contra plástico. E aqui a gente vê o processo, ou melhor, a falha do processo. O sistema imune entra em ação, claro, as células de defesa tentam engolir e destruir as partículas, só que elas não conseguem, o plástico não se decompõe. Essa falha constante acaba disparando um estado de inflamação contínua de baixo grau que nunca desliga. E aqui está o ponto-chave. Essa inflamação crônica é um gatilho conhecido para muitas das doenças da nossa era. Basicamente, o principal mecanismo de defesa do corpo se volta contra ele mesmo, criando um problema persistente que vai se acumulando em órgãos vitais, como os pulmões e o intestino. Agora vamos ver como essa ameaça se espalha. Porque uma vez dentro do corpo, essas partículas não ficam paradas. Elas usam a nossa própria infraestrutura biológica como se fosse uma rede de transporte para chegar a lugares onde nunca deveriam estar. A velocidade com que essa contaminação interna acontece é, para ser bem sincero, alarmante. Pois é, 10 minutos. Experimentos que o livro cita mostram que as partículas menores, os nanoplásticos, conseguem atravessar a parede do intestino e entrar na nossa corrente sanguínea em apenas 10 minutos depois de serem ingeridas. E isso leva a gente para o próximo perigo, que é a ideia do cavalo de Troia tóxico. O problema não é só o plástico em si, mas o que ele carrega junto. Essas partículas agem como pequenas esponjas, absorvendo e transportando toxinas, como metais pesados, direto para os nossos órgãos mais sensíveis. Exatamente. Os plásticos funcionam como esses cavalos de Troia, liberando uma carga de produtos químicos que interferem nos nossos sinais biológicos mais essenciais, os nossos hormônios. Esses desreguladores endócrinos, ou EDCs, são a preocupação número 1 dos cientistas. Pense neles como se fossem mensageiros falsos que confundem todo o sistema de comunicação do corpo, o que pode levar a todo tipo de problema de saúde. Aqui a gente vê alguns dos principais vilões dessa história. Temos os bisfenóis, como o BPA, que mexem diretamente com nossos hormônios, os ftalatos, que estão ligados a problemas de fertilidade, e os PFAs, que são famosos por serem os químicos eternos, porque eles simplesmente não se degradam nem no corpo, nem no ambiente. E o livro reforça um ponto muito importante: gestantes e crianças são os mais vulneráveis a esses impactos, que são silenciosos e de longo prazo. E o pior é que eles podem afetar o desenvolvimento e até mesmo serem passados para as próximas gerações. Depois de corromper vários sistemas do corpo, as menores partículas de todas, os nanoplásticos, tentam invadir o órgão mais protegido que a gente tem, o cérebro. A pesquisa mostra que os nanoplásticos são tão pequenos que conseguem o impensável: atravessar a barreira hematoencefálica. Essa é uma membrana super seletiva, como se fosse o firewall do cérebro, projetada para protegê-lo de toxinas. E uma vez lá dentro, os impactos potenciais são bem graves. A gente está falando de inflamação, danos diretos aos neurônios, prejuízo no aprendizado e na memória. Estudos feitos com peixes expostos a BPA, por exemplo, mostraram danos neurológicos severos, o que levanta uma grande preocupação sobre efeitos parecidos em humanos. E tudo isso nos leva ao ponto final, e talvez o mais assustador de todos: como esse problema vai se somando e se agravando com o tempo, de geração em geração. A gente vê essa citação de novo, e agora ela parece ter um peso ainda maior, né? Não estamos falando de um nível de exposição que se mantém estável, a coisa só piora. Esse não é um problema estático, é um problema que se acelera. A cada nova geração, o nível de exposição já começa mais alto, desde o nascimento. Com isso em mente, vamos só recapitular o que a gente viu aqui hoje.
Nós vimos o rastro de destruição que os microplásticos deixam no corpo. Eles provocam uma inflamação que não para. Eles invadem nossa corrente sanguínea de forma muito rápida. Uma vez lá dentro, liberam químicos que bagunçam todo o nosso sistema hormonal. Os menores deles, os nanoplásticos, conseguem chegar até o cérebro. E talvez o mais preocupante de tudo, a exposição e o acúmulo só aumentam a cada geração. Na nossa próxima análise, vamos viajar para o oceano, o maior reservatório de microplástico do planeta. Este episódio foi gerado com apoio de inteligência artificial para maximizar clareza e profundidade. Para uma compreensão completa, recomendo a leitura da obra original, que pode ser comprada nos links da descrição. Obrigado por acompanhar o Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.